Capítulo 4, parte 3. Instintos. Nesse ponto de sua argumentação, Jung aborda o tema do instinto humano. O instinto tem suas raízes no físico e ingressa na psique sob a forma de pulsão, pensamento, memória, fantasia e emoção. Sem dúvida, toda a questão do instinto é um problema no que se refere aos humanos, porque os humanos possuem capacidade e competência para escolher, refletir e agir ou não agir de acordo com as chamadas pulsões instintivas, o que os outros animais não fazem. É discutível em que medida os instintos desempenham um papel no comportamento humano. Jung reconheceu que, para os humanos, o aspecto instintivo do comportamento é muito menos determinativo do que para as outras espécies animais. Não obstante, as pessoas são, em certo grau, influenciadas por necessidades e processos de natureza fisiológica, distintas das psíquicas. Usando o termo de Janet, Jung chama isso de parte interferie, ou inferior, da existência humana. Essa parte é controlada por hormônios e mostra um caráter compulsivo que levou Rivers e outros a adotarem a designação de pulsões. Na medida em que os hormônios ditam o que fazemos ou sentimos, estamos sujeitos a pulsões e ao instinto. A parte inferior, ou parte inferior, ou seja, o nível somático da psique, é fortemente influenciado por processos corporais. Tendo reconhecido esse substrato somático, Jung declara então, de conformidade com essas reflexões, o psíquico apresenta-se como uma emancipação da função em relação à sua forma instintiva e, portanto, ao seu caráter compulsório que, como única determinante da função, pode transformá-la num mecanismo frio. A condição ou qualidade psíquica começa quando a função se desliga do seu determinismo exterior e interior e se torna capaz de aplicação mais ampla e mais livre. Quando a informação passa do soma para a psique, ela atravessa a região psicoide e, como resultado, há um considerável abrandamento do determinismo biológico, o qual dá então lugar a uma aplicação mais ampla e mais livre, onde começa a mostrar-se acessível à vontade, motivada a partir de outras fontes. O aparecimento da vontade é decisivo para o estabelecimento de uma função como psíquica. Fome e sexualidade, por exemplo, são pulsões de base somática que envolvem descarga de hormônios. Ambas são instintos. A pessoa deve comer e o corpo necessita de descarga sexual. Mas a vontade entra em cena, uma vez que escolhas podem ser feitas sobre o que comer ou como satisfazer os imperativos sexuais. A vontade pode intervir até um certo ponto, mesmo que ela não seja capaz de controlar de forma absoluta o comportamento final da pessoa em todos os aspectos. Se existe um limite para a psique na ponta somática do espectro, a parte inferior, também há um limite na parte superior da consciência. Com a crescente liberdade em relação ao meramente instintivo, a parte superior, consciência, atinge, por fim, um nível em que a energia intrínseca à função não está mais orientada pelo instinto, no sentido original, mas alcançou uma forma dita espiritual. O instinto perde o controle da psique até certo ponto, mas outros fatores intervêm para a controlar e orientar. Jung chama espirituais a esses fatores, mas a tradução do alemão, Glücklich, apresenta aqui um problema. Um outro adjetivo que poderia ser igualmente usado é mental. Esses fatores controladores são mentais, pertencem à mente, na acepção do grego nous, e não estão mais vinculados a uma base orgânica. Podem atuar como instintos no sentido de convocar a vontade para a ação, e podem até causar a secreção de hormônios pelo corpo. Jung quer reunir o sistema de soma, psique e espírito num único todo, embora preservando as distinções analíticas entre os vários aspectos. O ego é motivado em parte por instintos, em parte por formas e imagens mentais.
O ego tem certa liberdade de escolha entre as várias opções, desfruta de uma certa quantidade de libido disponível. Mesmo em suas motivações estejam baseadas em instinto ou governadas pelo espírito, Jung, sempre o biólogo e o psicólogo médico, recusou distanciar-se muito de pulsões e instintos. Até a vontade, a própria essência do que define a psique, é motivada por pulsões biológicas. A motivação da vontade deve ser considerada, em primeiro lugar, como essencialmente biológica. Entretanto, os instintos perdem potência na ponta mental do espectro psíquico, no limite superior da psique, onde a função se desliga, por assim dizer, de seu objetivo original. Os instintos perdem sua influência como motivadores da vontade. Com a alteração de sua forma, a função é posta a serviço de outras determinantes ou motivações que aparentemente não têm mais nada a ver com os instintos. O que estou pretendendo deixar claro é o notável fato de que a vontade não pode transgredir os limites da esfera psíquica. Ela não pode coagir o instinto, nem tem o poder sobre o espírito, pois por espírito entendemos muito mais do que apenas o intelecto. O espírito e o instinto são, por natureza, autônomos e ambos limitam em igual medida o campo de aplicação da vontade. A fronteira psicoide define a área cinzenta entre os potencialmente cognoscíveis e os totalmente incognoscíveis, os potencialmente controláveis e os totalmente incontroláveis, aspectos do funcionamento humano. Não se trata de uma fronteira nítida, mas antes de uma área de transformação. Os limiares psicoides mostram um efeito a que Jung dá o nome de psiquização. A informação não psíquica torna-se psiquizada, passando do incognoscível para o desconhecido, a psique inconsciente, e daí avançando para o conhecido, consciência do ego. O dispositivo psíquico humano, em suma, mostra capacidade para psiquizar material proveniente dos polos somático e espiritual da realidade não psíquica. Se observarmos a vida psíquica concreta e clinicamente, nunca é o caso de os dados relativos a uma pulsão de base instintiva serem totalmente livres de formas e imagens mentalmente baseadas. Isto é porque o instinto contém em si mesmo um modelo de sua situação. Ele realiza sempre uma imagem dotada de qualidades fixas. Os instintos funcionam muito precisamente porque são guiados por imagens e formados segundo modelos ou padrões, os quais constituem também o significado do instinto. Nesse ponto do seu ensaio, Jung liga aos arquétipos os padrões mentais básicos aos instintos. Os instintos são guiados e orientados por imagens arquetípicas. Por outro lado, porém, os arquétipos podem comportar-se como instintos. Na medida em que os arquétipos intervêm no processo de formação dos conteúdos conscientes, regulando-os, modificando-os e motivando-os, eles atuam como instintos. Nada mais natural, portanto, do que supor que esses fatores se acham em relação com os instintos, e indagar se as imagens da situação típica que representam aparentemente esses princípios formadores coletivos não são, no fundo, idênticos às formas instintivas, ou seja, aos padrões de comportamento. Tão intimamente ligados se encontram os padrões arquetípicos e as pulsões instintivas, que se pode tentar reduzir uns aos outros, reivindicando a prioridade para uns ou outros. Essa era a opção freudiana, mas Jung rejeitou-a como reducionismo biológico. Freud sustentava que os arquétipos, embora não usasse esse termo, nada mais são do que representações imaginais dos dois instintos básicos, Eros e Thanato. Essa opção postularia os arquétipos como imagens do instinto e como derivativos deles. Jung reconhece que esse argumento é formidável. Devo confessar que até o presente momento ainda não encontrei um argumento que refutasse eficazmente essa possibilidade.
Uma vez que Jung não podia provar de forma inequívoca que arquétipos e instintos não são idênticos, o reducionismo biológico permanecia como uma possibilidade. Entretanto, ele também sabia que os arquétipos, quando aparecem, têm um caráter distintamente luminoso, o qual só pode ser descrito como espiritual, se acharem que mágico é uma palavra forte demais. Consequentemente, esse fenômeno é de suma importância para a psicologia da religião. O seu efeito, porém, não é claro. Pode ser curativo ou destrutivo, mas jamais indiferente, pressupondo-se naturalmente em certo grau de clareza. Esse aspecto merece o epíteto de espiritual por excelência, isto é, acontece não raras vezes que o arquétipo aparece sob a forma de espírito nos sonhos ou produtos de fantasia, ou comporta-se inclusive como um fantasma. Há uma certa aura mística em torno da sua luminosidade, e esta exerce um efeito correspondente sobre as emoções. Ele mobiliza concepções filosóficas e religiosas, juntamente em pessoas que se consideram muito acima de semelhantes acessos de fraqueza. Ele nos impede com frequência para o seu objetivo, com tão inaudita paixão e tão implacável lógica que o sujeito submete-se ao seu sortilégio, não quer em última instância, já não deseja livrar-se dele, justamente porque tal experiência traz consigo uma profundidade e plenitude de sentido que era impensável antes. As imagens arquetípicas e as ideias delas derivadas têm um extraordinário poder para influenciar a consciência de um modo tão eficiente quanto os instintos identificáveis. Isso levou Jung a persuadir-se de que os arquétipos não estão limitados aos instintos, de que o espírito não é redutível ao corpo, nem a mente ao cérebro. Quando o ego depara com uma imagem arquetípica, pode ser por ela possuído, sobrepujado e render-lhe, mesmo querendo resistir-lhe, pois a experiência é percebida como algo sumamente fecundo e significativo. A identificação com as imagens e energias arquetípicas constitui a definição de Jung de inflamação e até, em última instância, psicose. Um líder carismático, por exemplo, convence as pessoas com palavras poderosas e estimula ideias que as induzam à ação. E de súbito, essas ideias convertem-se na coisa mais importante na vida para os hipnotizados seguidores e os verdadeiros crentes. A própria vida pode ser sacrificada por imagens, tais como a bandeira ou a cruz, e por ideias como nacionalismo, patriotismo e lealdade para com a religião ou país de cada um. As cruzadas e um sem número de outros empreendimentos irracionais ou inviáveis foram levados a cabo porque os participantes acreditaram. Isso faz minha vida ter sentido. Esta é a coisa mais importante que fiz até hoje. Imagens e ideias motivam poderosamente o ego e geram valores e significações. Com grande frequência, as cognições derrotam e dominam os instintos. Em contraste com o impacto dos instintos sobre a psique, quando uma pessoa sente ser impelida por uma necessidade física, a influência dos arquétipos leva ao arrebatamento com ideias e visões grandiosas. Ambos afetam dinamicamente o ego de um modo semelhante, na medida em que, de uma forma ou de outra, ele é dominado, possuído e levado a agir. Malgrado, ou talvez por causa de sua afinidade com o instinto, o arquétipo representa o elemento autêntico do espírito, mas de um espírito que não deve identificar com o intelecto humano, e sim com o seu spiritus rector. A distinção entre espírito e intelecto é facilmente confundida, de modo que Jung esforçou-se por esclarecer que não está falando na função intelectual, mas, antes, do spiritus vector, o espírito que rege e orienta o ego e suas várias funções. Dominada por um arquétipo, a função intelectual
pode ser usada para racionalizar a ideia arquetípica e encaminhá-la para a realização. É possível até vir a ser um teólogo. Quando dominados por ideias arquetípicas, os teólogos produzirão elaboradas justificações para ajudar a integrar num contexto cultural suas visões e ideias de base arquetípica. Mas não é a função intelectual que os empolga e motiva seus esforços. É, pelo contrário, o elemento de visão arquetipicamente erradicado em nous, que dirige a função intelectual. Jung diz, sem rodeios, que o conteúdo essencial de todas as mitologias, de todas as religiões e de todos os ismos é arquetípico.